Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nossa irmã Juliane Tomás também está assistindo, está sintonizado, está conectado. Márcio Lima, que Deus te abençoe, meu querido. Um abraço para todos vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8, que diz assim: No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, os que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, chegando da Judéia um profeta de nome Ágabo, que vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem a quem pertence esse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós quanto os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus amados. O tema da mensagem da palavra é forte. Estou pronto. E quando nós vamos lendo aqui essas passagens e acompanhando os relatos da vida de Paulo, se nós formos lá na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 1, então eu vou ler isso aqui. Filipenses capítulo 1, verso 20 diz assim: A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo em 2 situações bastante difíceis. Difíceis para quem está do lado de fora olhando, mas para ele não havia dificuldade nenhuma. Uma delas é ir a Jerusalém, fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Que no chamado dele era para que ele levasse o nome de Jesus Cristo perante os reis, perante os filhos de Israel e perante os gentios. E ele precisava ir a Jerusalém fazer isso a qual ele foi comissionado. Só que ele foi advertido, foi prevenido, mas eu creio que ele também já sabia no seu espírito, pelo profeta, né, o Espírito Santo dizendo para ele o que o aguardava, o que esperava em Jerusalém. Era prisão, açoites. Então tentaram dissuadi-lo, né, fazer com que ele desistisse de ir a Jerusalém. E ele falou: não faça isso, porque eu estou pronto, não somente para ir a Jerusalém e ser preso, como também até mesmo morrer. E nessa outra passagem que nós lemos aqui, em Filipenses, ele está ali numa situação onde é colocado diante dele: o que é melhor, viver ou morrer? E então ele diz que o viver dele é Cristo e o morrer é lucro, porque se ele vive, ele está com Cristo, mas se ele morre, ele veria o Cristo de perto e os céus bem pertinho. Então nós vemos aqui, quando dá uma olhada assim de uma forma generalizada, dá a impressão que Paulo era
uma pessoa sem sentimentos, né? Dá a impressão que ele não tinha sentimentos. E é disso que nós queremos tratar hoje. Nós vivemos uma geração que tem os sentimentos à flor da pele, né? Uma geração que os sentimentos estão aflorados, ela é praticamente movida pelos sentimentos. Nós vemos comoções por causa das coisas mais simples, né? Nós vemos comoções por causa de... Eu não vou dizer que é certo, né? Eu não vou dizer que é certo o que acontece, mas a comoção chega a ser exagerada. Nós vemos, por exemplo, manifestações quando algum animal é abandonado, jogado, as pessoas ficam comovidas e fazem tudo que é tipo de manifestação, vão para redes sociais e fazem todo tipo... As emoções estão à flor da pele. Mas eu percebo que com relação ao homem, ao ser humano, o ser humano para com o ser humano, ele já é indiferente. Ele está muito sentimental. Quando se trata com relação ao próximo, também há sentimentos. Mas nós vemos mais que é sentimento de ódio, sentimento de raiva, sentimento de vingança. Então isso eu tenho percebido, eu creio que você também já percebeu. Que quando se trata de animais, nós vemos uma comoção muito grande, é um movimento de compaixão, de proteção, mas quando se trata de outro ser semelhante, nós vemos que é mais ódio, é vingança e assim por diante. Isso tudo porque é movido pela alma. Alma. Quando se fala de alma, fala de sentimento, fala-se de intelecto, fala-se da vontade. E a alma, muitas vezes, ela chega a ser um problema sério. Quando fala assim alma, a pessoa que ela é almática, a Bíblia chega a tratar isso como carne, né? Os carnais. A Bíblia vai dizer que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. A pessoa que é carnal não consegue discernir, ou seja, o carnal ele é almático, porque ele usa a lógica, ele usa o raciocínio, ele usa os sentimentos e tenta explicar e compreender as coisas do reino de Deus. Mas as coisas do reino de Deus não se compreende, muito menos se explica pela lógica, pela razão, pelo intelecto ou algo nesse sentido. E isso tem sido um problema muito grande, porque a grande maioria de nós não somos guiados pelo Espírito, mas somos guiados pela alma. Esse é que é o problema. Então, quando nós vemos aqui Paulo que tinha um chamado, e esse chamado ardia, queimava dentro dele, o espírito dele era consumido por aquele chamado e pelo propósito de vida, então ele não se importava com o que aconteceria com ele. Nós vemos aqui que quando foi colocado diante dele o que o aguardava em Jerusalém, que era açoites e prisões, os que eram movidos pela alma, pelos sentimentos, quiseram impedi-lo de ir até lá. Mas Paulo não era movido pela alma e pelos sentimentos, ele era movido pelo Espírito de Deus, que era o combustível e o vigor e a sua força. E ele andava no Espírito, não na alma. Então, com isso eu quero dizer o seguinte: nós precisamos andar mais pelo Espírito, viver no Espírito, mais no Espírito do que na alma, ou no Espírito propriamente dizendo. É claro que nós temos sentimentos, mas eles não podem prevalecer, eles não podem dominar, eles não podem governar as nossas vidas. Então, se Paulo fosse deixar levar pelos sentimentos, no caso era o pavor, o medo, a comoção das pessoas que estavam à sua volta, ele não teria ido a Jerusalém. Ele não teria ido a Jerusalém, ele não teria sido preso, ele não teria evangelizado em Jerusalém, não teria ido a Roma, muitas coisas não teriam acontecido. Não teria escrito as cartas que ele escreveu lá na prisão, são 4 cartas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. As 4 cartas que ele escreveu estando na prisão.
Então, se não tivesse acontecido tudo isso, muitas outras coisas não teriam acontecido. Se ele tivesse se deixado dirigir e guiar pela alma. Então, nós vemos que essa é uma situação. E lá adiante, então, outra situação, quando de repente indagado ou sugerido o que era mais, o que o mais agradaria, continuar fazendo a obra, evangelizando aqui na terra, ou ver a Jesus Cristo de perto, partir para a glória. Ele falou, são duas situações que não me preocupa, mas me inquieta. Ele não tinha medo de morrer, mas ele também sabia que ele tinha um propósito na terra. E ele precisava cumprir esse propósito na terra. Por um outro lado, ele também tinha um desejo muito grande de estar com Jesus. É por isso que ele vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 22. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, escolher continuar vivendo na terra e fazendo o que ele sempre fez, anunciando o reino, ou partir para a glória e estar com Cristo. Eu já não sei o que escolher. Então, porque ele tinha em seu espírito muito bem definido um propósito e um projeto. Para simplificar, olhando para Paulo, dá a impressão que ele não tinha sentimentos. Ele tinha. Ele só não era governado por eles. Ele era governado pelo Espírito. O que Deus está ministrando ao meu e ao teu coração, ao teu espírito nesta noite é o seguinte: hoje nós vivemos uma geração, tanto na sociedade como de cristãos, sentimentais. Se ofendem, se magoam, se entristecem, se aborrecem, se decepcionam muito facilmente. Pouca coisa é necessário para que ele fique entristecido, aborrecido, desanimado, frustrado e decepcionado. Porque a vida, ela é vivida na base dos sentimentos. E o que nós percebemos, o que eu percebo, é que estas últimas gerações que estão surgindo é uma geração sentimental, é uma geração romântica. Eu cheguei a comentar na igreja tempos atrás, há muito tempo atrás, que um belo dia eu fiz uma declaração de amor para minha esposa. E eu disse a ela o seguinte: eu não dependo e nem preciso de você para viver, mas eu escolhi viver com você. Eu não sei se é uma declaração de amor, mas é a maior realidade. É porque o romântico, ele usa as frases do seguinte: eu não sei viver sem você. E o que seria de mim sem você? Eu não posso viver sem você. Então, o romântico, ele é guiado pelos sentimentos. E pelo fato de ser guiado pelos sentimentos, ele muitas das vezes ele se decepciona facilmente, e se entristece também muito facilmente. Ele, muitas vezes, por ser guiado pela alma, ele deixa de viver o melhor de Deus. Porque, para você entender, o tema é complexo. É necessário muitas horas para poder explicar isso aqui. Mas você vai entender, eu creio. O Espírito de Deus é na tua vida e ele há de esclarecer. Basta nós buscarmos essa resposta. Lá no livro de Gênesis, vai dizer que Deus criou o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele tornou-se alma vivente. Mas quando lemos nas cartas aos Coríntios, vai dizer que Adão era alma vivente, Jesus Cristo, espírito vivificante. E também em Coríntios, se eu não me engano, vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E vai dizer que aonde há o Espírito de Deus há liberdade. Nós somos novas criaturas. E no Evangelho de João vai falar que
nascer de novo. O nascer de novo é nascer do Espírito. É quando o meu espírito ele é vivificado pelo Espírito de Deus. Então, viver no Espírito ou nascer de novo é a mesma coisa. Então, nós precisamos urgentemente entender isso. Eu preciso viver no Espírito. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer isso, né? Andai em Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Ou seja, aquele que anda no Espírito, ele não cumpre as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejos desordenados. Tudo aquilo que está fora de controle, ou seja, as paixões, os sentimentos. Então isso é próprio da carne. Isso é carnal. Isso é almático. Ou andar na alma e não no Espírito. Então, o que nós mais precisamos entender é que nós fomos regenerados no Espírito. O meu espírito, o teu espírito foi regenerado, gerado. Nós fomos gerados de novo no Espírito. E se Jesus Cristo é o último Adão, espírito vivificante, ele habita em mim, então ele traz vida ao meu espírito. Então eu vivo no Espírito, ando no Espírito, oro no Espírito, canto no Espírito. Nós precisamos entender isso. Se você pegar na Bíblia, vai falar muito a respeito disso. Orar no Espírito, cantar no Espírito, andar no Espírito. E isso tudo é viver no Espírito e não na alma. Porque os que andam e vivem na alma, eles andam e vivem por sentimentos. E é onde vem as frustrações, as decepções, as desilusões e tantas coisas. Não é não tê-los, os sentimentos, mas é não ser dominados e nem governados por eles. Somos dirigidos e guiados pelo Espírito de Deus que habita no nosso espírito. O que foi vivificado em nós é o Espírito. De uma maneira bem rápida aqui. O homem no jardim do Éden, lá existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento. Alma. E a árvore da vida. Alma e espírito. Então a escolha era do homem. Andar pela alma ou andar pelo Espírito. Viver pela alma ou viver pelo Espírito. E a escolha que o homem fez foi andar e viver pela alma. Então hoje nós temos também essa oportunidade. Andar pela alma ou andar pelo Espírito. Aceitar as coisas que o mundo oferece ou aquelas que Deus nos proporciona. A receber em nosso espírito o Espírito de Deus ou receber em nosso espírito o Espírito do mundo. Aonde os sentimentos, os pensamentos, o intelecto, o raciocínio predomina. E com isso vem a incredulidade, por causa que não consegue compreender, nem experimentar e nem viver as coisas do reino de Deus. Jesus Cristo, depois de contar algumas parábolas, ele chega a dizer: o que eu vos digo não entendeis agora. Por quê? Porque ainda eram almáticos, precisavam ser regenerados para andar e viver no Espírito. Então compreenderia as coisas do Espírito. Jesus Cristo diz: se eu digo as coisas terrenas e vós não entendais, imagina quando eu falar das celestiais. Então nós vamos ver todos esses textos na Bíblia que eles vêm muito rápido, assim, passam na minha mente, no meu coração. E às vezes eu não lembro onde eles estão escritos. Eu sei que eu os li, está na Bíblia, está aqui no meu espírito, bem guardadinhos. Porque o meu propósito, o meu objetivo é andar no Espírito. O meu clamor, a minha oração é andar no Espírito. Aí eu não preciso me preocupar quando é que Jesus Cristo vem. Porque a hora que Ele vier, eu estarei pronto. Estou pronto. É o que Paulo diz. E quando ele diz estou pronto, não somente ir a Jerusalém para ser preso e chicoteado, mas também a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele tanto estava pronto para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, como também estava pronto para partir dessa terra e estar na glória com Jesus Cristo. Estou pronto. Porque ele
não tinha nenhuma ligação de alma com este mundo, mas ele tinha uma ligação no espírito com os céus. Uma característica daqueles que são almáticos, ele está muito preso ao que aconteceu com ele. O que aconteceu ontem, antes de ontem, o que aconteceu no passado próximo e no passado remoto. Mas aqueles que andam no espírito, ele tem uma ligação com o seu destino, com o seu futuro. Então, o almático, ele olha para aquilo que aconteceu com ele, para aquilo que fizeram para ele no passado. E passado, eu digo para você, não precisa ser muito longo, não. Às vezes nós ouvimos aqueles dizeres assim, nós devemos aproveitar o presente. E eu pergunto para você, quanto tempo dura o presente? Você já parou para imaginar quanto tempo dura o momento presente? Um dia? Digo para você que em determinada circunstância, menos do que isso. Uma característica do passado é que ele não pode ser alterado, porque você não pode voltar e alterar o passado. Faz o quê? Uns 20 e poucos minutos. Uns 20 minutos que nós estamos aqui conversando. O que eu disse há 1 minuto atrás já se tornou passado. Eu não consigo voltar e alterar. Eu posso até apagar esse vídeo, mas ele com certeza alguém já ouviu. Alguém já presenciou, de repente alguém já até compartilhou. Ou seja, mesmo que eu apague todos, já falei, não tem como alterar. Eu posso até me desculpar. Então o passado, ele é muito... O presente, para dizer a verdade, ele é, em determinada circunstância, ele é fração de segundo. É o tempo de eu liberar uma palavra e ela já ficou no passado. Palavras que eu posso falar em menos de 1 segundo. Falei, já virou passado. Ou seja, aquilo que era presente tornou-se passado em questão de segundo. Então, às vezes nós estamos presos num passado. E quando eu digo passado, eu não estou falando lá da sua infância. Às vezes é um passado recente. Alguma coisa que aconteceu ontem, antes de ontem. E essas coisas que aconteceram há 1 mês, 2 meses, ou no começo do ano que seja, fazem parte do passado. E o almático, ele se prende muito a isso. Ele se ofende muito fácil, ele guarda a tristeza por muito tempo, ele guarda o rancor, o ódio, ele guarda a insatisfação com muita facilidade e ele não consegue olhar para o seu destino. Ele vive o processo. Ou seja, nós estamos em um processo, caminhando para o nosso destino. Aquele que é espiritual, aquele que anda no espírito, os olhos deles estão postos no seu destino. Então o que acontece com ele hoje, agora, não faz diferença. Só servem para fortalecê-lo. Trazem a ele experiência, fortalecimento, mas não impede ele de avançar e crescer. Nós vemos que Paulo recebeu açoites vários, prisões, apedrejamento, e nada disso impedia, porque ele não estava preocupado com a rejeição, porque ele sabia quem ele era e o propósito que ele tinha na vida. Então nós precisamos andar no Espírito. Aqueles que andam no Espírito, ele tem uma visão do seu destino. Uma visão clara e objetiva. E ele caminha para o seu destino. E ele rompe para o seu destino. E nada pode impedi-lo, nada pode pará-lo. Ninguém. Então eu vejo isso, uma característica em Paulo. Ele passou por tudo que ele passou. Rejeições, prisões, açoites, naufrágios, tantas coisas. Mas nada disso impediu de fazer o que ele estava pronto para fazer. Porque ele disse, estou pronto. E hoje nós ouvimos muito essa questão que Jesus Cristo vai voltar, em breve voltará, são os últimos dias. Eu creio, eu entendo. Mas a minha preocupação não deve ser simplesmente que Jesus Cristo vai voltar. A minha preocupação é se eu estou andando no Espírito. Se eu ando no Espírito, se ele vier hoje, amanhã, depois, ou o dia que ele vier, eu estou pronto. Mas se eu ando na alma, eu sou almático, carnal, eu acabo desistindo no meio do caminho. Porque
as coisas que acontecem, as circunstâncias, elas acabam trazendo tristezas, angústias, aflições, e eu vou começar a achar que não vale a pena servir a Jesus. Eu vou começar a achar que não vale a pena todo esse esforço. Eu vou começar a achar que não vale a pena passar por tudo que um cristão pode passar. Eu vou começar a achar que é muito sofrimento. E o grande mal é que nós não conseguimos ter uma visão clara do nosso destino, do nosso futuro, do que nos aguarda e que nos espera. Porque isso só é possível através de revelação da parte de Deus ao nosso espírito. Então aquele que anda no espírito, ele tem revelação no espírito. Aquele que anda pela carne, ele tem conhecimento na alma. Não é revelação. E muitas vezes cria-se um credo religioso, alguma coisa em que se acredita, mas ele é baseado no conhecimento. No conhecimento. E nós precisamos viver e andar por revelação, que é diferente de conhecimento. Eu não quero dizer que eu não preciso ler, que eu não preciso estudar. Preciso sim. Mas mais do que as letras, eu preciso receber no meu espírito as revelações de Deus para o meu espírito. Porque junto com essas revelações, eu receberei também uma visão do futuro, do meu destino, do que me aguarda. E como acho que Paulo também escreve e vai dizer que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para cada um de nós. Ou seja, e ele tinha essas revelações e nós precisamos tê-las. Muitas vezes nós lemos esse texto e não fazemos nem sequer ideia. E outra passagem ele vai dizer que os sofrimentos dessa vida não se compara com a glória que nos aguarda. Ou seja, por maior que seja o sofrimento, por maior que sejam as dores, elas não se comparam com a glória que nos espera. Então ele tinha uma visão clara da glória que nos espera no futuro. Ele tinha uma visão clara do seu destino final. Então ele não se importava de ser açoitado, rejeitado, aprisionado e passar por tudo que ele passou. Da mesma forma, Jesus Cristo passou tudo por que ele passou, porque sabia quem era, sabia o propósito da sua vida e sabia também o seu destino. Então o que nós precisamos é de uma revelação clara da parte de Deus para nós com relação ao nosso destino. Porque o teu passado você conhece, o teu presente você conhece, mas muitas vezes não conhece o que te espera, o que te aguarda. E por não conhecer, começa a pensar que é decepcionante demais, é frustrante demais. Tantas coisas começam a ser um impedimento para o seu crescimento. Então, que nós, a cada dia, sejamos guiados pelo Espírito e não pela alma, guiados pelo Espírito e não pela carne, movidos e direcionados pelo Espírito e não por sentimentos. Então, o grande mal da humanidade atual é o romantismo. Quando você pega as gerações passadas, elas não eram muito românticas, mas eram objetivas. Nós vemos que a estrutura familiar de 50 anos atrás era diferente. Não vou dizer que era melhor. De repente alguém vai achar horrível. Quem viveu naquela época, não vou dizer que era o melhor, mas eu digo que era diferente porque o modo de agir, de pensar é diferente. Então nós precisamos encontrar o meio termo. Nem muito para lá e nem muito para cá. O desequilíbrio é o que prevalece na sociedade moderna. É o descontrole, é concupiscência, ou seja, desejos desordenados, não se tem ordem. E por que não há ordem? Porque há uma valorização muito grande dos sentimentos. Então quando nós olhamos, nós vemos Jesus Cristo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 33, 35, alguém vai dizer assim: a tua mãe e os teus irmãos estão ali fora. E ele vai dizer: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, ou a minha vontade, coisa assim.
Então dá a impressão que ele não tinha sentimentos. Ele tinha, claro que ele tinha, mas ele era objetivo. Nós vemos também que no dia do casamento em Caná da Galileia, a mãe dele, Maria, chega e diz para ele: acabou o vinho. Ele falou: o que tenho eu contigo? A gente olhando assim dá a impressão que ele não tinha sentimento. Tinha. Mas só que ele também tinha um propósito, um projeto. Então quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós também vemos essa pessoa. Então quando você vê uma pessoa que parece não ter sentimentos, se você avaliar bem, ela os tem. Ela só não é governada e nem dominada por eles. Ela é movida pelo Espírito e por um propósito e por um destino. Os almáticos, eles vivem pelo que aconteceu, pelo que ele passou, pelo que ele viveu. Ou seja, ele não tem perspectiva de futuro, destino final. Então, se nós temos uma visão clara do futuro e do destino, então nós passaremos por qualquer situação sem se abalar, porque estamos convictos. O que Deus tem dito aos nossos corações nesta noite é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, andar no Espírito, orar no Espírito, viver no Espírito. Então, hoje são muitos aqueles que estão feridos, machucados. Existe até algum movimento de cura interior e é grande o número de pessoas que precisam dessa cura. Mas ela é curada de uma situação que aconteceu na sua infância. Mas de repente ela está novamente ferida por uma situação que aconteceu na semana passada. Não estou dizendo que as feridas não vêm. Elas vêm. Muitas vezes somos feridos. Mas a dor da ferida não pode ser maior do que a glória daquilo que nos espera. Então, nós vemos pessoas que, por causa de perdas, e não vou dizer que não traz dor, mas ela acaba sendo dominada por esta dor e não consegue caminhar, não consegue prosseguir. Tem gente que teve perdas importantes, entes queridos, mas eu vou dizer para você: levanta a cabeça, olhe para Jesus Cristo e deixe que o Espírito de Deus te conduza, porque pelo contrário você vai ficar chorando e se lamentando e não vai conseguir caminhar e alcançar o teu futuro, o teu destino, aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então, nesta noite, o que Deus tem para cada um de nós é andar no Espírito, viver no Espírito, orar no Espírito. É isso, é essa a minha busca, é esse o meu clamor o tempo todo. Porque eu preciso, desesperadamente, de andar, viver, orar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. O caso contrário, com certeza, os muitos sentimentos, as paixões, o romantismo acaba destruindo a nossa vida. Então preste atenção, as pessoas que estão à sua volta, e você vai notar que aqueles que ficam pelo caminho, aqueles que estão desistindo, aqueles que estão parando, eles são românticos, são guiados por muitos sentimentos. Eu não estou dizendo para você que eles não existam ou que eu não os tenha. Também tenho sentimentos como qualquer pessoa. Só não é possível alcançar a glória que nos é prometida andando por sentimentos, andando pela alma. Nós precisamos andar no Espírito. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu quero lembrá-los